Então, bom dia a todos. Antes de começar a minha palestra sobre Eusébio de Cesareia, gostaria de me apresentar. Eu sou o padre Paulo José Ferreira Wisintainer, tenho 48 anos e sou sacerdote diocesano. Pertenço à Diocese de Campo Limpo, em São Paulo. Eu sou bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre em História da Igreja pela Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja da Universidade Gregoriana e também doutor. Terminei o meu doutorado ano passado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Então agradeço o convite para fazer parte do hall de palestrantes deste congresso. É com prazer que dou agora a minha contribuição sobre Eusébio de Cesareia. Então, Eusébio de Cesareia, mais conhecido como o pai da história eclesiástica, ele nasceu na Palestina, provavelmente na cidade de Cesareia, por volta do ano 265. Nesta cidade, que era a sede da famosa escola e também da biblioteca fundadas por Orígenes, ele recebeu a sua formação intelectual, primeiro com um sacerdote de Antioquia chamado Doroteu, e depois com Pânfilo, um dos mais inteligentes discípulos de Orígenes. Durante a perseguição promovida pelo imperador Diocleciano, entre os anos 303 e 311, durante a qual Pânfilo foi encarcerado, Eusébio quis acompanhá-lo na prisão em sinal de fidelidade para com o seu mestre. E após o martírio de Pânfilo, em 6 de fevereiro de 310, Eusébio conseguiu escapar da morte, fugindo para a cidade de Tiro e depois para o deserto da Tebaida, no Egito, onde novamente foi feito prisioneiro. No ano 311, quando o imperador Galério assinou o edito pondo fim à perseguição, ele pôde voltar à Palestina e passou a contestar as calúnias lançadas contra os cristãos por Hierocles, governador da Bitínia. Nesse mesmo período, ele levou a término a redação dos 8 primeiros volumes da sua História Eclesiástica. E foi nessa época que ele foi ordenado sacerdote e por volta de 313, logo após a paz de Constantino, também elevado ao sólio episcopal de Cesareia. Mesmo como bispo, ele não cessou as suas pesquisas para continuar escrevendo a sua obra História Eclesiástica e escreveu outras também de cunho apologético e também sobre as Sagradas Escrituras. Desde o início do seu ministério episcopal, ele se viu envolvido na controvérsia de Ário, do qual era um simpatizante, sem, contudo, partilhar as teses mais radicais da doutrina ariana. Mesmo assim, ele deu abrigo a Ário quando este foi destituído das suas funções. Eusébio de Cesareia era contrário à doutrina do homoousios, que, no seu modo de ver, tendia ao sabelianismo. Em 325, Eusébio foi excomungado no Sínodo de Antioquia por ter se negado a aceitar a fórmula que condenava os ensinamentos de Ário. Apesar disso, ele participou, naquele mesmo ano, do Concílio de Nicéia, onde teve a oportunidade de se reabilitar, concordando com a condenação de Ário. Ele acabou por aderir ao creio de Nicéia, que continha a frase, a expressão consubstancial ao Pai. Malgrado sua decisão de concordar, fosse mais para não desagradar o imperador Constantino,
do que devido à sua própria convicção pessoal. E após o Concílio de Nicéia, ele continuou apoiando Ário e colaborou com Eusébio de Nicomédia, grande entusiasta de Ário, para depor de suas respectivas sedes episcopais os defensores da consubstancialidade do Verbo com o Pai. Foi, portanto, no ano de 335, por exemplo, que, participando do Sínodo de Tiro, ali foi decidida a deposição e o exílio do bispo Santo Atanásio, doutor da Igreja. Eusébio de Cesareia sempre nutriu uma grande amizade e devoção para com o imperador Constantino, que era considerado por ele como promotor da paz entre a Igreja e o Estado. Celebrou os 20 e os 30 anos da sua ascensão ao poder com discursos oficiais, onde ele desenvolveu a ideia do Império Cristão. Os estudiosos modernos observam que faltava a Eusébio de Cesareia a firmeza de caráter em relação ao poder civil. Considerado pelos especialistas o bispo mais erudito da sua época, Eusébio é conhecido prevalentemente como historiador da Igreja. Mas, na verdade, a sua extensa produção literária é notável, abrangendo diversos campos da ciência. Ele era versado em história, eloquência, exegese, filologia, teologia, geografia e apologia, razão pela qual o imperador Constantino o estimava muitíssimo. Foi um historiador e um estudioso incansável, dono de uma memória extraordinária e de uma inteligência superior. Profundo conhecedor da literatura profana e da literatura sagrada, ele compilou extratos e sumários de tudo aquilo que leu. A melhor parte da sua produção intelectual é constituída pelas suas obras históricas, e a elas se deve a sua fama imperecível e o seu reconhecimento como o pai da historiografia eclesiástica. Os especialistas afirmam, apesar disso, que a sua obra careceria de profundidade de especulação teológica, e eles apontam em seus escritos várias imprecisões e defeitos. Mas admitem que suas pesquisas foram imprescindíveis para o conhecimento da Igreja dos primeiros tempos do cristianismo. Por isso, Louis Duquesne afirmou, abre aspas, se Eusébio não tivesse, com uma diligência sem igual, investigado as bibliotecas palestinenses, onde Orígenes e o bispo Alexandre haviam recolhido toda a literatura cristã dos tempos antigos, nossos conhecimentos sobre os 3 primeiros séculos da Igreja se reduziriam a bem pouca coisa. Graças a ele, nós nos encontramos em condições, sem dúvida, de não lamentar o naufrágio desta literatura, mas ao menos de poder apreciá-la sobre notáveis destroços. Fecha aspas para Louis Duquesne, que avalia a importância da obra de Eusébio de Cesareia. O nosso autor morreu pouco depois do imperador Constantino, por volta dos anos 339 ou 340. E o dia do seu falecimento é lembrado pelo Breviário Siríaco, na data de 30 de maio, enquanto que o Martiriológio Jeronimiano recorda a sua data no dia 21 de junho.
Então, após termos dado assim sucintas notícias sobre a sua biografia, vamos então conhecer melhor aquela que é a sua obra principal, a História Eclesiástica. Essa sua obra, que é a mais conhecida e a mais importante, e ao mesmo tempo fundamental para a compreensão da história dos primeiros séculos do cristianismo, foi publicada e é contida em 10 volumes. A História Eclesiástica foi escrito em grego koiné e sobreviveu também em manuscritos em latim, siríaco e armênio. O resultado foi a primeira narrativa extensiva escrita de um ponto de vista cristão sobre a própria história da Igreja e, em parte, sobre a história do Império e sobre as relações entre ambos, entre a Igreja e o Império. Podemos fazer também uma avaliação e uma apreciação do conteúdo dessa obra, um esquema dos seus vários livros. Na História Eclesiástica, Eusébio tentou, de acordo com as suas próprias palavras, apresentar a história da Igreja desde os apóstolos, história essa referida nos Atos dos Apóstolos, e até o seu próprio tempo, tendo em conta os seguintes aspectos. 1. A sucessão dos bispos nas igrejas locais principais. 2. A história dos apóstolos. 3. A história das heresias. 4. A história dos judeus. 5. As relações com os pagãos. 6. A história dos mártires. Eusébio de Cesareia agrupou todo o material que ele havia compilado para a redação da História Eclesiástica de acordo com os reinados dos imperadores romanos, apresentando tal como o encontrou nas suas fontes. Então, o conteúdo dos livros da História Eclesiástica pode ser dividido da seguinte forma. O livro 1 apresenta uma introdução detalhada sobre a vida de Jesus Cristo. No livro 2, a história da época apostólica, desde a queda de Jerusalém, no ano 70, até o Império de Tito. O livro 3 nos traz a época após o imperador Trajano. Os livros 4 e 5 contam para nós a história do segundo século depois de Cristo. O livro 6 nos traz a narração sobre o período dos imperadores Severo até Décio. O livro 7 e o livro 8 traz a história das perseguições movidas sob o reinado de Diocleciano. O livro 9 nos conta a história da vitória de Constantino sobre Maxêncio, no Ocidente, e de Licínio sobre Maximínio, no Oriente. E o livro 10 nos conta o restabelecimento das congregações, a rebelião e a conquista de Licínio. Então, como dissemos, Eusébio, ele começa a sua narração, ele parte de uma história da vida de Cristo. E logo no início ele expõe o método que havia escolhido e apresenta no seu texto o plano de Deus em relação a Jesus Cristo. Ele se propunha a tratar, abre aspas para Eusébio de Cesareia, daqueles que, quer seja por palavras, quer por escritos, foram os mensageiros da palavra de Deus em cada geração, e do mesmo modo dos nomes, do número e época daqueles que, levados pelo desejo de inovação até os limites extremos do erro, se proclamaram
a si mesmos introdutores da falsa gnose. Fecha aspas para Eusébio. Deste modo, ele apresenta a sucessão dos bispos das principais igrejas, indicando as dificuldades pelas quais a comunidade cristã ia passando em relação às perseguições, às polêmicas com os pagãos, com os judeus e com os heréticos. Os 7 primeiros livros da história eclesiástica já tinham sido publicados antes da perseguição de Diocleciano no ano 303. Os eventos históricos a seguir deram matéria para que o autor escrevesse os volumes 8, 9 e 10. Em sua redação final, a obra de Eusébio ela percorre as etapas da vida da Igreja, tendo como terminus a quo o nascimento de Cristo e como terminus ad quem a dupla vitória de Constantino sobre Maxêncio, em 312, e sobre Licínio, em 324. Tais triunfos são indicados e apresentados por Eusébio como provas da credibilidade inequívoca da santidade e da veracidade da Igreja. O valor da história eclesiástica é ter sido escrita a partir de fontes confiáveis e de transmitir às gerações seguintes, pelo menos em grande parte, extrato destas mesmas fontes. Eusébio cita os escritos de escritores nos quais ele se baseou e apresenta extensos trechos dos mesmos. Por isso, a sua obra em questão é uma das fontes mais importantes para a patrologia, especialmente porque muitas destas obras que ele consultou e teve acesso se perderam, não chegaram até nós, permanecendo, portanto, a história eclesiástica como a única fonte de informação para muitos autores e obras. Como um exemplo apenas, o apologista mais antigo da patrística, Quadrato. Tudo o que sabemos sobre ele se deve a Eusébio, por uma passagem na história eclesiástica. As palavras de Eusébio, que Eusébio cita como pronunciadas por Quadrato, são o único fragmento que nos restou da sua apologia. E na história eclesiástica, nós encontramos uma série de fatos muito variados, documentos de toda a espécie, peças oficiais colhidas nos arquivos do Estado, análises de obras e extratos que são considerados um verdadeiro tesouro. Todavia, os estudiosos modernos indicam algumas imperfeições da sua obra. Por exemplo, as inclinações e simpatias de Eusébio o teriam levado a ser tendencioso e a cometer propositalmente omissões consideradas surpreendentes. Além disso, lhe faltaria uma reelaboração pessoal das fontes e também um quadro histórico organicamente amalgamado. Eusébio teria sido, na opinião dos especialistas, um escritor prolixo e teria apresentado demasiados extratos das obras que ele consultou. Alguns desses extratos são tão breves que impedem até mesmo uma boa compreensão do texto. Tudo isso daria ao leitor a sensação de encontrar-se diante de um mosaico de fragmentos justapostos e não diante de uma narração harmônica,
com a justa proporção e uma concatenação lógica dos acontecimentos históricos. Por fim, após o livro 10º da história eclesiástica, nós encontramos um relato sobre os mártires da Palestina. Este é o título que é atribuído a este pequeno escrito, onde Eusébio descreve como testemunha ocular, ou usando notícias de primeira mão, a história dos 43 mártires palestinenses executados durante as perseguições dos imperadores Diocleciano, de 302 a 305, do imperador Galero, de 306 a 311, e do imperador Maximino, de 311 a 313. E é graças a este relato que nos é possível conhecer mais detalhadamente a perseguição dos cristãos na Palestina do que nas demais províncias do Oriente. É evidente para os especialistas, para os estudiosos modernos, a intenção apologética que Eusébio de Cesareia tinha ao escrever a história eclesiástica. Ele queria, portanto, mostrar o triunfo do cristianismo sobre seus inimigos e demonstrar que isto mesmo, este triunfo, era a confirmação da origem divina e da legitimidade do cristianismo. De fato, a paz de Constantino iniciou uma nova política religiosa. O Edito de Licínio, publicado em 311, pondo fim às perseguições esporádicas, devolveu à Igreja, na metade oriental do Império, a própria liberdade. E em seguida, a partir de 313, uma série de cartas imperiais deram à Igreja, por iniciativa de Constantino, uma situação jurídica de claro privilégio. Deste modo, a integração oficial da Igreja na sociedade romana favoreceu a liberdade de anunciar Jesus com um consequente aumento do número de conversões. Além disso, com a criação de uma hierarquia eclesiástica inspirada na divisão administrativa do Império, o imperador lhe reconheceu alguns poderes administrativos e jurisdicionais. Constantino concedeu aos bispos o mesmo status atribuído aos senadores romanos. Ele construiu igrejas e basílicas, incluindo a primeira Basílica de São Pedro em Roma, para a qual ele ordenou a destruição do cemitério que havia ali naquele ponto da cidade de Roma, ao longo da Via Triunfal, e onde se sabia havia sido enterrado o apóstolo Pedro. Portanto, para que saibamos, inclusive, recordemos da importância daquele lugar, da onde está a Basílica de São Pedro, basta pensar que só por algum motivo extremamente importante o próprio imperador teria ordenado a destruição de um cemitério que era um lugar sagrado para os romanos e, portanto, intocável segundo as leis vigentes. O próprio Constantino passou a usar o símbolo cristão do Ki e Rho no estandarte imperial, depois que ele triunfou na Batalha de Pontimívio contra Maxêncio. E ele declarou o domingo como um dia de descanso semanal, substituindo aquele que era um dia de descanso dedicado ao deus Mitra. A importância das novidades e o alcance dos privilégios concedidos por ele à Igreja representaram sem dúvida, o advento de uma época que viria a influenciar o futuro da Igreja Católica. Portanto, queridos ouvintes, queridos participantes deste Congresso de Patrística, fica claro para nós
que este escrito de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, é um texto que se trova, pode ser estudado a partir das duas disciplinas, seja da patrística, seja da história da Igreja. E para ambos ele é um texto muito importante. É interessante nós sabermos que ele é publicado no Brasil, portanto disponível em língua portuguesa, por mais de uma editora, e é interessante conhecermos e talvez aprofundarmos o seu estudo, porque de fato em um livro só nós temos toda a história dos primeiros 3 séculos da Igreja Católica até o ano de 324. Eusébio de Cesareia, ele encerra a sua narração antes do início do Concílio de Nicéia, do qual ele também participou. Portanto, as informações desse concílio não são narradas na história eclesiástica, mas podem ser tomadas a partir de outros escritores que continuaram a sua obra. Fica, portanto, o convite a conhecer melhor este autor, a estudar a sua obra e a voltarmos às origens da Igreja como uma inspiração para conhecermos as nossas raízes, para darmos o justo valor aos pioneiros, aqueles que deram o sangue pela fé em Cristo, e para percebermos o quanto é fundamental conhecermos as nossas raízes históricas para termos uma ideia dos desafios que ainda hoje se apresentam a nós neste tempo de neopaganismo e de secularismo radical.